Agora nós vamos ver a atividade. Aí bem aqui tem o 1, aí diz assim: releia os trechos a seguir, extraídos da crônica Comunicação, apresentada no início do capítulo, observando as formas verbais em destaque. Então, eu já expliquei para vocês essas formas verbais em destaque aqui no trecho. Quando vocês forem responder a atividade, vocês vão tornar a olhar esse trecho aqui, observando essas formas verbais em destaque. É, por exemplo, saber, saber comunicar, entrando, comprar, pensando e montado. Aí, continuando, tem bem aqui a letra A. Na letra A diz assim: quais das formas verbais destacadas parecem não estar conjugadas? Como eu expliquei para vocês que no infinitivo, o verbo, no seu estado natural, termina em AR, ER e IR, então, os que parecem não estar conjugados são a palavra saber, comunicar e comprar, certo? Então, a resposta da letra A: saber, comunicar e comprar. Vamos para a letra B? A forma verbal entrando expressa uma ação em continuidade ou modo de agir. Explique. Então, é claro que a forma verbal entrando, ela vai expressar a forma verbal, indica um modo de agir. A forma verbal entrando indica o modo de agir, entendeu? Por que indica o modo de agir? Copiei bem aqui. Aí bem aqui, como eu estava dizendo, a forma verbal entrando expressa uma ação em continuidade ou modo de agir. Explique. Então, a forma verbal entrando indica um modo de agir, porque a ação de entrar não se prolonga ao longo do tempo. Então, a resposta é essa. A forma verbal entrando indica um modo de agir. Aí vem a letra C. O verbo pensando expressa a ação prolongada ou modo de agir? A resposta: a forma verbal pensando indica uma ação prolongada, certo? Porque é uma coisa como se diz, que ela se prolonga ao longo do tempo. Então, a resposta é essa. A forma verbal pensando indica uma ação prolongada. Aí vem a letra D. As formas verbais fechado e montado têm a função de caracterizar o objeto ou de apresentar uma ação finalizada? Explique. Então, as formas verbais fechado e montado têm a função de caracterizar o objeto, certo? É quando ele estava lá falando, tentando descrever o alfinete. Então, ele tentava caracterizar o objeto para ver se o comprador conseguia entender. Então, caracterizar é isso, é você descrever, dar qualidade ao objeto para que ele possa, né? E nesse caso, o comprador não lembrava o nome e tentou dar características a ele para poder ver se o comprador entendia, né? Então, a resposta é essa. Vou repetir mais uma vez. A resposta é essa. As formas verbais fechado e montado têm a função de caracterizar o objeto. Aí tem aqui a outra perguntinha que diz assim: leia estas informações sobre as formas nominais do verbo, que foi o que eu expliquei para vocês no primeiro vídeo. Expliquei todas as formas nominais do verbo. Aí vem aqui a letra A. Então, a letra A diz assim: o que é preciso observar para identificar a forma nominal entrando em sua função de verbo? Exemplifique. Então, na função de verbo, seria necessário que se acrescentasse o verbo auxiliar. O verbo auxiliar é estar ao gerúndio, como em estou entrando, certo? Aí diz assim: sem o verbo auxiliar, essa forma nominal tem a função de advérbio de modo, como na frase em questão, certo? Porque os advérbios
Por exemplo, os advérbios, tem advérbio de lugar, tem advérbio de modo, tem advérbio de intensidade, tem advérbio... No continuar do assunto, vocês ainda vão estudar os tipos de advérbio. É por isso que aqui ele fala em advérbio de modo, certo? Espero que vocês tenham entendido a resposta. A resposta é essa, ó. Na função de verbo, seria necessário que se acrescentasse o verbo auxiliar, estar ao gerúndio. É como em estou entrando. Sem o verbo auxiliar, essa forma nominal tem a função de advérbio, de modo, como na frase em questão. Agora vem a letra B. Na letra B diz assim, nessa frase, o termo comprar tem função de verbo ou de substantivo? Explique. Nessa frase, comprar tem função de verbo e indica uma ação, certo? Então, a resposta é essa. Nessa frase, comprar tem função de verbo e indica uma ação. Porque quando ele chega lá para comprar, né, um objeto, ele está praticando uma ação, certo? Espero que vocês tenham entendido a atividade. As respostas estão aí no segundo vídeo, né? Eu vou lendo a pergunta e já vou dizendo a resposta no segundo vídeo. Só prestarem atenção bem o vídeo para poder responder a atividade. O primeiro vídeo eu estou explicando o assunto. O que é formas nominais do verbo. Aí eu expliquei quando é que o verbo está no infinitivo, quando é que ele está no particípio e no gerúndio. E o segundo vídeo, que é esse vídeo aí agora, eu estou respondendo a atividade. E boa sorte!